Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. E hoje nós vamos falar como deixar o seu ex ou sua ex, que você praticamente não tem mais contato, em estado de choque. É ou não é? Vamos falar sobre isso aqui no canal, onde a gente fala sobre como você faz para atrair o seu ex-cônjuge sem precisar correr atrás, sem precisar se humilhar e salvar a sua família. Para quem é a primeira vez aqui, meu nome é Luciano Castro, eu sou aí o especialista nessa parte comportamental e emocional aplicado nessa questão de reconstrução de casamentos, na parte de reconstrução de relacionamentos como um todo. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Olha lá, ele já está em choque. E agora a pergunta a primeira coisa, eu sempre começo a minha live e fazer uma pergunta porque eu gosto de estar conectado com vocês aqui, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: como que está hoje essa situação? O seu ex, a sua ex, ela está longe, ou seja, você tem pouco ou nenhum contato. Escreve aí, pouco contato ou nenhum contato e quanto tempo? Vamos ver como que vai estar aí a estatística da nossa grande live de hoje. Então, pouco ou nenhum contato, como que você está? Porque hoje nós vamos bater um papo sobre isso e vamos tocar o terror aí. Primeira vez na live, que maravilha. Ana Aparecida chegando aí, ó. Nenhum contato, tá longe. Nenhum. Franciele, T4, seja bem-vinda lá. Pouco contato, pouco. Pouco contato, filhos pequenos. Nenhum. Zero. Nenhum contato. Pouquíssimo contato, a Lívia. Então você vê que tem bastante gente. Agora é o seguinte, vamos começar direto aqui, tocar o terror no nosso conteúdo, porque eu quero explicar para vocês algumas coisas. Primeiro ponto você vai avaliar aí o seu cenário e tá tudo certo. Aí, em relação ao pouco contato ou nenhum contato, ele é um pouco contato por causa, ou nenhum, por causa da outra pessoa que desapareceu e você não consegue ter contato com essa pessoa, ou pouco e nenhum contato, porque eu não estou permitindo ter contato, estou utilizando o máximo do contato zero, né? Ou seja, do afastamento e assim por diante. Esse é um ponto mais importante, né? Esse é um ponto mais importante. Então, veja, em que cenário você está? A pessoa desapareceu ou pouco e nenhum contato é por uma opção sua? Então, você coloca, é do ex ou é minha opção? Então, como é que é? Tá? Como é que tá? É por causa dele que desapareceu, do ex, ou por causa de uma escolha sua, porque você está atribuindo, né? Olha lá, Silvia até falou, eu me afastei. Então, ele tá doidão. Cadê aqui? O que mais? Ele não quer, ela não quer, desapareceu. Vou me afastar. Ele desapareceu, né? Ele me bloqueou. Não quer contato comigo. Então, veja, esse é um ponto aí muito interessante, tá? E aí a pessoa entra numa dúvida danada. Uma das maiores perguntas que o pessoal me faz, e provavelmente você faça para você também, é a seguinte história. Cara, como que ele vai saber que eu estou melhorando, que eu estou evoluindo, e assim por diante, se eu tenho pouco ou nenhum contato com essa pessoa? É ou não é? Então, o primeiro ponto é esse. Como que essa pessoa vai saber? Quando eu faço uma pergunta, eu faço a pergunta para a pessoa, quando ela vem para mim nesse sentido, acontece um detalhe, acontece um fenômeno. Porque eu pergunto para ela o seguinte, mas espera um pouquinho, antes de você se preocupar se ele ou ela vai ver a sua mudança, essa sua mudança já aconteceu? Você verdadeiramente hoje é uma versão nova, 4.0 turbinada, Mega Blaster de verdade, alterada do seu interior para fora? Porque o que acontece? Nós temos a tendência de colocar os burros na frente da carroça. Sabe como é que é? Então, a primeira pergunta é você saber o seguinte: eu já tenho esse resultado? E esse resultado, ele é um resultado realmente extraordinário, ao ponto
de você... Até minha sócia falou uma coisa hoje, brincando comigo, né? Ela falou assim, poxa, tem que ser o efeito Tieta. Aí eu falei, efeito Tieta? Que efeito Tieta tal? Ela brincou comigo, né? Ou esse povo que não via novela tal. Eu lembrei, né, da novela, que é uma novela muito antiga. Não sei se vocês lembram aqui da novela Tieta. Vocês lembram da novela Tieta? Quem que lembra aí? Não entrega a idade não, mas pode falar se lembra, né? Viu um Vale a Pena Ver de Novo aí e tal. E acontece exatamente isso, né? Essa sensação que eu quero que você promova aqui, que é o seguinte: ela vai embora e ela desaparece da cidade dela. Não sei o que lá do Agreste lá, não é isso? Ela que me contou, que eu não lembro disso, né? Mas aí fez sentido. Ela desaparece. Quando ela volta, alguns anos depois, ela volta completamente transformada, extremamente rica, mudada, bonita, tocando terror. Inclusive, ela chega na cidade, estão rezando, segundo ela me contou, né? E eu lembro vagamente dessa parte aí. E aí fala assim, estão rezando um luto, né, da morte, do desaparecimento dela. E ela chega naquele momento. E ela balança a cidade com esse tipo de situação. Então, o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer para vocês? A mudança tem que ser Santana do Agreste, a Cíntia falou aí. Boa, Cíntia. Então é o seguinte, ó, a mudança ela tem que ser no nível do subconsciente. Ela tem que ser no nível desse modelo que eu estou falando, que aonde o externo já representa uma mudança profunda no interno. Porque veja o que eu estou querendo dizer. Isso é uma grande, gigante armadilha que muitos aqui caem, e se não prestar atenção no que eu vou falar, vai cair e depois vai dizer que eu não avisei. O que eu quero dizer para vocês aqui é tomar cuidado. Porque quando eu falo mudança, é essa mudança que você olha no espelho, é essa mudança que as pessoas não te reconhecem, é essa mudança que você comprova um resultado que ninguém acreditava que você seria capaz de realizar. E eu estou falando isso em toda a sua vida, não por causa do ex ou da ex, porque essa mudança, ela é uma mudança de postura, comportamento espiritual, mental e emocional. E aí o que acontece? A pessoa, não, Luciano, eu estou melhor, eu voltei a trabalhar, voltei para a academia. Desculpa, isso não é 1%. Entende? Voltei para trabalhar, voltei a estudar, estou na academia, eu estou muito melhor. Mas muito melhor o quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando o seu ex ou a sua ex está longe de você, quando o seu ex ou a sua ex não está falando, não quer me ver, não quer etc, 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 o que acontece? Essa pessoa, ela tem uma percepção sobre você. Uma percepção de que você, inclusive, principalmente quem está bloqueado ou bloqueada, né? Uma percepção de que você vai causar algum tipo de dor nele ou nela. Não porque você vai apenas invadir a vida dele, invadir, não. Mas que muitas vezes a forma com que você está faz ele às vezes se sentir culpado, faz ele às vezes se sentir fragilizado, não sabe lidar com você nessa situação que vocês estão vivendo nesse momento. Então a pessoa às vezes bloqueia, se afasta e não quer contato. Por quê? Porque ela associou você a emoções negativas. Mas, Luciano, se eu não tenho contato ou estou bloqueado, como é que eu faço? Por isso que eu falei, antes de qualquer tipo de preocupação com esse afastamento, você precisa entender qual é o significado da verdadeira evolução. Então, lembra, vamos reciclar o que eu já falei aqui em alguns momentos em lives anteriores. Coloca aí, evolução ou transformação, coloca, evolução é diferente de alívio. Eu vou explicar, escreve no chat para você se comprometer com você. Evolução é diferente de alívio.
A pessoa, quando, por exemplo, vocês entram num estado do contato zero, ou a pessoa simplesmente some, e aí é um contato zero obrigado, você não escolheu estar no contato zero, né? A pessoa não deixa você ter contato com ela. Então, o contato zero ele é forçado pela outra parte. E aí, quando você tenta romper esse contato zero que a pessoa não quer falar com você, você acaba no rol dos bloqueados ou bloqueadas. Por quê? Porque ele falou, meu, que saco, meu, não entendeu ainda que eu não quero. E aí a pessoa tá o quê? Tá no comando. Tá no comando. Então, o que acontece? Nesse momento do afastamento, seja porque ele ou ela não deixa você chegar perto, ou seja porque você de fato conseguiu entrar nesse afastamento proposital, vai acontecer um fenômeno. Quando você conseguir fazer isso, ou você tiver na marra, mais ou menos ali em 3 semanas, 4 semanas, você vai dissipar os sentimentos tóxicos que estão em você e a pessoa também. E nesse momento, você sente um alívio. Presta atenção. Agora é que vai ficar a armadilha e o desafio. Quando você sente o alívio, significa que você passou pela pior fase da abstinência, do vício, da dependência emocional. Então você conseguiu sair ali daquela fase da abstinência. A abstinência é o pior momento, é aquela dor, aquele desespero. Quando você passa pela fase da abstinência, você sente o alívio. É nessa hora que você fala, cara, tô conseguindo voltar a trabalhar, tô conseguindo de repente entrar na academia, voltei a treinar. Nossa, eu tô muito melhor. E eu estou aqui para falar para você que você não está melhor. Você está aliviado e não evoluído. Por isso que eu tô falando, a evolução é diferente do alívio. Tá caindo ficha, pessoal, que eu tô falando para vocês? Porque isso é uma big armadilha que vai destruir as suas possibilidades e chances ali na frente. E é a hora que você verdadeiramente vai dar um choque. O choque não é no nível físico, não é no nível que você tem racional e de cenários visíveis. O choque que você tem que dar para a pessoa e aonde você muda completamente o jogo é quando você dá um choque aonde? Energético, emocional. Então, cara, entenda isso. Não confunda alívio com transformação. Cara, tu vai tomar um tombo tão grande ali na frente que até para você se recuperar vai ser mais doído. Porque aí você vai ter um sentimento de culpa. Você vai virar e vai falar assim: meu, como eu sou burra, como eu sou burro, como é que eu fui cair nessa? Eu achei que eu estava bem, e etc e tal. E aí, pá, e você toma um baita de um tombo. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque a consciência te coloca no caminho da evolução verdadeira. Não tem como. Então agora, vamos escrever junto mais uma vez aí. Todo mundo escreve no chat para não perder. A consciência é o primeiro passo da transformação. Escreve aí. A consciência é o primeiro passo da transformação. Se eu não tenho consciência do que é errado, se eu não tenho consciência do que é dor, se eu não tenho consciência do que é destruição, não tem como eu mudar uma coisa que eu não sei que existe. Por isso que muitas pessoas estão cometendo erro achando que estão acertando. Por quê? Porque não têm consciência. Então, como é que elas podem impedir uma coisa destrutiva se elas nem sabem que é destrutivo? Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem aqui. E ficar bem claro que nem água, que nem cristal líquido agora na sua frente. Vamos para o lado da nutrição. Tem nutricionista aqui na área? Tem nutricionista? Grita aí. Eu sou nutricionista, eu sou nutri. Cadê a galera da nutrição? Não é? Cadê a galera da nutrição? Vou fazer um jabá para nutrição agora, hein? Vamos ver se tem galera da nutrição. Vamos ver se tem gente da nutrição. Deixa eu pegar uma água para mim aqui. Vamos lá. Eu estou falando um pouco mais baixo porque a minha fono, né, me deu uma bronca esses dias, porque eu me empolgo demais nas lives. E ela falou, cara,
Você pode botar energia, você tem que treinar a sua voz, tal, mas você está acabando com a energia, com a sua voz, né? E eu preciso tomar cuidado com isso. Vamos lá. Tem gente da Nutri? Não. Eu sou engenheiro mecânico, tá aqui, cadê? Fisioterapeuta, eu sou. Michele, olha aí, a Michele nutrição, que beleza. Muito bom. Olá, Fernando Seven, eu voltei. Pode falar aí, pode falar. Segura aí, Fernando, vamos falar daqui a pouco, fazer essa bagunça. É ou não é? Cadê? Fernando, é isso? Fernando, beleza. Fernando. Vamos falar, por que eu estou falando nutrição, galera? Vamos voltar então agora ao raciocínio para vocês entenderem. O que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte, quando você está ingerindo alimentos que são destrutivos, até o momento que a pessoa não fala para você que aquilo é destrutivo, você continua consumindo aquilo. Uma coisa é você falar assim, ó, eu sei que faz mal e tô comendo. Aí é autodestruição consciente. Outra coisa é você falar, caramba, eu não sabia que isso fazia mal. Eu até achava que isso fazia bem. Aí vem até aqueles negócios, né? A pessoa fala assim, até 10 anos atrás, tomar café faz mal. Daqui a pouco, opa, tomar café faz bem. Ou um cálice de vinho, não sei o quê. Mas se comer isso, mas se comer aquilo. E alguém vira para você e fala assim, cara, você já viu como que é feita a salsicha? Se você souber como é feita a salsicha, primeiro que você nunca mais come, segundo que você não vai ter coragem de dar para o seu filho ou para sua filha. E a gente fazia ou faz isso sem problema. E assim é a mesma forma aqui no mundo da transformação comportamental e emocional para você salvar sua família. Como é que você pode evitar alguma coisa que você não sabe que faz mal ou que existe? Quando você tem essa consciência, tudo muda. Então, a consciência é o primeiro passo da transformação. Por que é o primeiro passo? Porque agora eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Então, a partir do momento que eu sei o que eu posso e o que eu não posso, vai entrar na segunda fase. Qual é a segunda fase da transformação? É a decisão. Com base na consciência, eu tomo uma decisão. Eu vou continuar comendo alimento ruim ou vou entrar numa dieta melhor. Quando eu passo para vocês falando que o alívio não é a evolução, eu estou dando consciência. Só que isso não gera transformação. O que eu estou falando não gera evolução, transformação. Só te dá um nível de alerta. Fala, opa, peraí, então agora eu preciso entender. Qual é a decisão? Eu preciso aprender a evoluir precisamente, profundamente e assertivamente. E a evolução é no nível, agora escreve aí, a evolução é no nível do subconsciente. Eu não mudo pela razão, eu mudo pelo subconsciente. Eu mudo pelo emocional. É um sistema emocional e comportamental. Então não adianta eu dizer que eu quero mudar. Não adianta eu dizer que eu quero deixar de ser ciumento. Não adianta eu dizer que eu vou controlar os meus impulsos e não vou entregar o jogo. Não adianta dizer que eu não vou ser mais explosiva. Não. Você não controla os impulsos. Aliás, o nome já diz. Eu não acredito, eu sou muito impulsiva, ou eu tive comportamentos impulsivos. Por que impulsivo? Porque quem controla é o mundo do subconsciente. Luciano, o que isso tem a ver com o meu ex que está longe, etc, etc e tal? Primeiro passo, cuidado com a ansiedade. Primeiro passo é, eu preciso ter a evolução. Porque quando você tem a evolução, você acessa a outra pessoa em nível energético. Você volta a ter o controle da situação, mesmo longe. Galera, o que eu estou falando é muito surreal. É surreal. Porque você começa a transpirar, vamos dizer assim, a mudança que você está tendo. E naturalmente, inclusive, as pessoas começam a perceber uma mudança genuína, profunda, verdadeira.
e naturalmente isso chega na outra pessoa. E essa energia tem a ver com a ativação de uma atração. Quer ver? Eu vou explicar para vocês. Galera, o que eu falo para vocês aqui, às vezes, talvez possa soar um pouco complexo, tá? Em relação ao entendimento, porque quando eu ensino as pessoas dentro do método, dentro da jornada, e estou aqui com vocês, eu quero ensinar vocês a ter uma energia, a ter um resultado que ele vai passar a ser natural na sua vida. Ele não vai ser algo forçado. Todo mundo, galera, pensa comigo. O nível racional, todo mundo tem. O nível racional, todo mundo tem. Se você parar para pensar, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter mais dinheiro, todo mundo quer morar naquela cobertura linda, percebe? Todo mundo quer ter uma vida saudável, todo mundo quer ter prosperidade, todo mundo quer ter amor, quer ter um relacionamento incrível, quer poder desfrutar da vida. Agora eu pergunto, se todo mundo quer, por que só 3% da população realmente vive o extraordinário? 97% da população mundial vive no medíocre ou na miséria. Então, o problema não é eu querer mudar, é eu sentir a mudança para viver o novo. Tá caindo ficha? Então, você entra no meu canal, você começa a olhar essas situações em volta, e você fala assim, beleza, agora eu vou mudar, eu tô diferente. Cara, não é assim, não é que seja complexo. Ele até é simples, mas ele não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria nesse lugar que eu acabei de descrever. E quando a pessoa diz assim, não, mas eu não quero estar lá nesse mundo maravilhoso porque eu não preciso, isso é trava, bloqueio e crença. Porque nós não viemos aqui para viver o medíocre. Nós não viemos nesse planeta para viver o disfuncional. Você não veio aqui para viver de escassez de amor, escassez de respeito, escassez de saúde, escassez de dinheiro, escassez de Deus. Você veio aqui para viver o extraordinário literalmente. Isso não é papo motivacional. O nosso mestre maior veio e disse o que para todos nós? Que eu sempre repito, eu vim ao mundo para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Abundância de dinheiro, abundância de amor, abundância de respeito, abundância de servir. Só que o grande lance é, eu vivo exatamente o que meu subconsciente, meus paradigmas, as minhas crenças, os meus vícios me permitem. Quando você aprende, e é o que eu ensino nessa linha do tempo aqui, quando você aprende a substituir esses bloqueios, destravar essas amarras que estão dentro de você, você volta a ter o controle da situação da sua vida. E aí você vai dar um choque. Você vai deixar, não é o seu ex em estado de choque, você vai deixar todos à sua volta em estado de choque. Porque as pessoas vão tendenciar a manter você na mediocridade. Por quê? Porque é onde elas também estão. E só o fato de você cogitar a hipótese de conseguir ter um resultado 10 vezes maior do que o dele ou que o dela, do ex ou da ex, ou de qualquer pessoa à sua volta, isso assusta a pessoa. Sabe por quê? Porque nesse momento que você começa a acender a sua luz, deixa eu colocar um detalhe para você que eu já falei aqui, galera, mas pega isso para vocês nunca esquecerem, porque o pessoal esquece disso. Quando você acende a sua luz, você vai colocar luz na treva dos outros, nos defeitos, nos problemas. Quando você prospera, quando você melhora, quando você evolui, quando você ajuda, você lembra o quanto a vida da pessoa é ruim, o quanto ela poderia estar sendo melhor, porque se você conseguiu, qualquer um consegue. Se eu conseguir, qualquer um consegue. E o quanto ela está estagnada. Então é melhor que você fique com elas aonde? Na mediocridade. Então como é que você acessa o seu ex ou sua ex quando está em resultado? O primeiro passo é mudar essa percepção sobre essa percepção sobre você mesmo. Lembre-se,
A percepção das pessoas sobre você não te define. Eu vou repetir. Escreve aí. A percepção dos outros não me define. O que te define é a sua própria percepção, autossugestão e identidade. Então escreva: a percepção dos outros não me define. Luciano, o que isso significa? Porque as pessoas, o seu ex, a sua ex, esse afastamento e assim por diante, vai fazer você duvidar de você mesmo. E isso não vai romper essa falta de contato e distanciamento que você tem com a pessoa. Tá caindo ficha, pessoal, que eu tô falando para vocês, sim ou não? Tá fazendo sentido? Então escreve aí, ó. Vixe! Vixe! Cara, que isso? Se tá virando uma chave, deixa, como dizem, né? Deixa entrar. É, não é? Deixa. Pega para você. Porque os outros não vão definir você. Sabe por que que você se incomoda tanto? Sabe por que você se incomoda tanto? Porque você não sabe a sua identidade. Quando você não sabe quem você é, você aceita o que os outros dizem que você é. E aí você se choca, se ofende, se magoa, porque você não tem certeza de quem você é. E os seus resultados é o que entregam isso na sua vida. Então lembre-se disso. O primeiro passo para você romper o afastamento, romper essa não conexão, é você mudar energeticamente a nível de subconsciente. Luciano, mas como é que muda isso? Isso são exercícios, estratégias emocionais e muito pragmáticas também, aonde você treina a sua mente, a musculatura da sua mente, para que você venha a ter esforço e suportar o peso do que vem de fora. A hora que você faz isso, galera, quer ver uma coisa interessante? Como que você cria o magnetismo? Eu não falo para vocês sempre aqui? Eu não falo sempre para vocês aqui? Vamos nos tornar pessoas magnéticas. Nunca serviu tanto essa palavra do que para essa live aqui. Quando a pessoa está sem contato, sem conexão, etc., você se tornar magnético é um dos pontos mais importantes. Agora, quer ver uma coisa interessante? Como é que você magnetiza? Como que você magnetiza uma peça e assim por diante? Quando você coloca o quê? Energia. Pensa numa coisa. Se você pegar, vou pegar aqui, ó. Se você pegar duas peças de metal, eu sei que não é metal, mas só para a gente fazer uma analogia aqui, né? Imagina que você tem duas peças de metal. Se você pegar duas peças de metal e colocar uma do lado do outro, elas vão colar? Não. Elas têm magnetismo próprio? Não, não tem. Só que tem um detalhe interessante. Quando você energiza uma delas, você cria um campo magnético. Ok? Então você tem que colocar energia. Quando você coloca energia, você cria um campo magnético e você cria a atração. É daí que nasceu os eletroímãs. Isso é física. Ok? Então eu não estou inventando nada. Só que tem um detalhe. E se eu te falar que você consegue energizar o ser humano, corpo, pessoas, pensamentos, para que você atraia atenção, atraia o foco ao ponto dessa pessoa te notar ou lembrar de você, mesmo que você não esteja com ela? Vocês entendem? Isso é possível. Agora, como é que você faz isso? O primeiro ponto, você tem que energizar o seu corpo. E qual que é a fonte de energia do corpo? Você sabe me dizer? O que você acha que gera energia em você? Vamos lá. O que você acha que gera energia em você? É sério isso? É sério isso? Eu não estou brincando, não. Amor próprio? Não. A mente? Não. Alguém vai acertar, tenho certeza. A fé? Não. Eu estou falando da energia mesmo, de você botar positivismo? Não. Pensamento gera energia?
Não é essa, não é isso. Ser feliz, não. Academia, quase, mas por quê? Afirmação positiva, não. Gratidão, não. Tem gente que fala assim, Luciano, alimentos? Aí eu ia perguntar, né? Não, não é alimento. Pelo contrário, né? Se você parar para pensar, alimento ele é uma fonte de energia para as células, etc. Mas ela, tanto é que quando você come muito, etc., você fica com baixa energia, dá até sono, né? Por quê? Porque aí você drena para poder alimentar o corpo como estrutura física. Então alguém colocou aqui, ó. Agora alguém colocou aqui. O que faz você gerar energia? Movimento. Escreve aí. O que gera energia é o movimento. Por isso que alguém falou assim, ó. Ah, academia. Eu falei quase. Percebe? Por quê? Porque o movimento do corpo gera energia. Ok? Isso não sou eu que estou falando, tá bom, pessoal? Isso é científico. Inclusive, eles medem isso. E agora, qual é a parte do corpo que mais gera energia quando você movimenta? A cintura. Olha que louco isso. Então, sabe quando você rebola, dá aquela rebolada? Sabe? Aquilo lá gera bastante energia, não é? Galera, quando você energiza o corpo com movimento, por isso que eu falo, não adianta, por exemplo, você fazer a... Caramba, meu, o Instagram aqui deu uma queda aqui, ó. Não, não voltou. Saiu de novo. Voltou. Ixi, tá muito ruim aqui, galera. Muito ruim. Vamos lá, vamos ver. Parece que voltou agora, vamos ver. Galera, quando você coloca foco, energia, por isso que eu falo muito do... E a energia, né? Quando você vai fazer uma autossugestão, você se percebe que eu me movimento bastante. Então, veja, quando você está alegre, eufórico e etc., vocês percebem que a gente não consegue ficar parado? Quando você tem algo muito explosivo, uma conquista muito grande, o que você sente? Você sente vontade de sair correndo. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Por quê? Porque é congruente. Aquela explosão, aquela euforia, você precisa dispersar aquilo, entende? Então, veja, quer ver uma coisa interessante? Quem aqui já percebeu, por exemplo, se você foca em alguma coisa e você agora joga energia para alguma coisa, aquela pessoa sente a sua energia de alguma forma. Pode ser que vocês já tenham percebido, por exemplo, que se você pensa muito numa pessoa, pensa, digo, de uma forma de emanar, caramba, faz tempo que eu não falo, parece que a pessoa escuta e essa pessoa liga para você. Quem já percebeu isso? Parece que você faz um tempo ou você tem uma notícia dessa pessoa, alguém fala para você, ou essa pessoa chega a ligar ou mandar uma mensagem para você. Vocês entenderam, pessoal? É muito doido isso. Vocês já perceberam também que quando você está na fila de algum lugar ou está em algum lugar e você parece que sente, né, que sente que alguém está te olhando nas costas e você vira para trás e tem uma pessoa te olhando? Quem já sentiu isso? Não é todo mundo, não estou falando geral, mas vocês já devem ter visto ou sentido algo similar a isso. Algo similar a isso. O que eu quero dizer? Isso é energia. Nós nos conectamos com pessoas sem você necessariamente estar falando, ligando, etc. Só que isso é muito mais poderoso quando você tem uma mudança interna. Aí muitos vão falar assim, cara, só... Ah, tá vendo? Sabia? Eu ia falar, já escreveram aqui, ó. Só o ex não liga, mas aí que tá. O fato do ex não ligar, mas quando você destrava essa energia em você, a pessoa pode muitas vezes não ligar, por quê? Porque ela tem o ego, ela tem o orgulho, são fatores diferentes que não é algo acaso de uma pessoa, de um amigo que ficou com saudade, ele não tem trava nenhuma para entrar em contato com você. Mas o que acontece quando você muda verdadeiramente de dentro para fora? Você muda essa estrutura que eu estou explicando para vocês. Essa pessoa, de fato, galera, vocês podem achar loucura o que eu estou falando, mas não importa. Você muda a estrutura energética e a pessoa percebe, ela sente, do nada, essa pessoa, inclusive, pensa em você. E eu vou falar mais. Tem diversos relatos de alunos meus que, quando começaram a mudar, o ex entra em contato e fala assim, meu, não sei, tô aqui, hoje, do nada, eu lembrei de você e fiquei com vontade de te ligar, quando começa a coisa na reaproximação, quando começa a evoluir. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês?
Vocês têm que parar de querer ficar impressionado com aquilo que você está vendo. E tem um outro detalhe que é muito mais poderoso do que tudo isso que eu estou falando para vocês, que quando você acredita e tem fé, tem uma pessoa, um ser divino lá em cima, que odeia a quebra da família e o divórcio, e ele vai também trabalhar para aquebrantar. E a sua mudança vai preparar o terreno para receber o que ele está preparando também para você. O problema é que as pessoas, como não veem nada, não enxergam nada, simplesmente abandonam, desestimulam, desanimam, tô cansado, não dá mais, não vou conseguir, não é para mim, então deixa para lá, segue o jogo, você é tão bonita, você é tão bonito, bem-sucedido, fila que anda, quem ama não abandona, e todas essas loucuras vão te distrair daquilo que verdadeiramente é importante para os seus valores e os seus princípios. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ele falou, cara, tem 1000 pessoas que estão contra eu querer voltar com a minha ex, mas eu quero a minha família de volta. Cara, se o cara quer a família de volta, game over. Qual que é o erro dele? Ele está dando ouvido e compartilhando com quem não precisa saber do desenho dele, desenho de vida dele. É o que eu falo. Cara, se tem 1000 pessoas, pode estar o planeta contra você. Se Deus está a seu favor, quem é que pode contra você? Então, veja, o maior inimigo disso tudo é você mesmo. E esse destravar que eu falo, galera, como é que você deixa o teu ex ou tua ex em estado de choque? Quando você volta a amar a própria vida. Não porque você vai abandonar o casamento, mas é porque você só pode dar para qualquer pessoa aquilo que você já tem. O amor próprio é necessário? Claro que é necessário. Entenda, você não tem como doar o que você não tem. Então, primeiro você tem que preparar essa entrega maravilhosa, preparar esse seu terreno aí maravilhoso, porque todo o resto começa a se desdobrar naturalmente. E mais do que tudo, Luciano, mas e se não tiver? Primeiro, bloqueado ou não? Quando está bloqueado, eu sempre falo, vamos aguardar, vamos esperar. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Essa tua energia, agora, se você está negativo, pessimista, com medo, você está emanando para o universo aquilo que você mais teme, que a pessoa nunca mais entra em contato, que a pessoa não sei o quê. E a galera que fala assim, Luciano, certeza que vai reverter. Cara, é gente desbloqueando, é gente ligando, é gente chamando, é gente pedindo, é o ex pedindo o tempo todo. Mas essa transformação é em você primeiro. Então entenda que não é racional o seu jogo aqui, não é um mundo racional. Não adianta eu te dar, por exemplo, a estratégia da reaproximação, da sedução, da reconquista, da frase mágica maravilhosa. Porque energeticamente você não está preparado para receber o seu milagre. Energeticamente, essa pessoa, a quilômetros de distância, vai perceber que pensar em você é algo ruim ainda. E essa energia, ela vai transpor barreiras geográficas. Agora eu pergunto para vocês. Tatiane, e quando... Você perguntou, ó, e quando está com outra, não muda absolutamente nada do que eu estou falando. O estar com outra é uma coisa que te impressiona. É uma coisa que machuca o seu ego, o seu orgulho. Ao invés de você usar isso para se machucar, se vitimizar e se derrubar no poço, usa isso e canaliza como combustível para gerar energia, transformação. E assim como essa pessoa pensa, etc., energeticamente, galera, salvo raríssimas exceções que não tem contato nenhum, e aí o universo vai trabalhar para você, eu garanto para você o que eu estou falando. Salvo essas exceções, a maioria das pessoas vão saber o quanto você mudou. O seu ex ou sua ex vai saber, mas para isso essa mudança tem que ser verdadeira. Por quê? Porque existe uma coisa chamada rádio fofoca. Vocês conhecem a rádio fofoca? Eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Não importa se ele está com outra, tal, pelo contrário. Quanto mais você muda, quanto mais você evolui, quanto mais você cresce, quanto mais você percebe, sabe o que acontece? Você desestabiliza, inclusive, a rebote. Ou o rebote. O nosso papel aqui é deixar
os cases, né, da galera aí, o rebote, a rebote, que é a amante, a namorada do teu marido, da tua esposa, porque você não vai abandonar sua família. O nosso trabalho aqui, além de tudo, é desestabilizar o terreno de todo mundo em volta. Por quê? Porque você virou uma enorme ameaça real e verdadeira. E como é que você se transforma numa ameaça? Quando você vira a única e melhor opção que existe. Porque, escreve aí, guardião não tem concorrência. Mas para isso você tem que se tornar esse guardião. Então lembre-se, cuidado com a armadilha do alívio. A mudança é, de fato, intrínseca no seu subconsciente. Quando você estiver perto dessa pessoa, quando você tiver uma oportunidade, quando Deus e o universo alinhar os astros para você, você vai agarrar essa oportunidade com maestria e você vai deixar essa pessoa assim, ó. Quando você for embora, você vai dar aquele oi, vai falar, vai tal. E galera, quando eu tô falando isso, acontecem cenários e cenas assim muito bizarras. Muito bizarras. Eu já falei, é muito interessante. Casos assim, Luciano, eu fui num shopping do outro lado da cidade para comprar uma coisa, num shopping que eu nunca fui. Ele não mora perto, ela não mora perto, por exemplo. Eu fui lá no shopping onde ele não mora perto. Ele nunca foi naquele shopping quando a gente estava junto. Eu nunca fui naquele shopping. E quando eu estava subindo a escada rolante, quem que deu de cara comigo? O meu ex, Luciano. Como é que pode? Que coincidência. Eu falo o quê? Não existe coincidência. Existem sincronismos. Era para acontecer. E eu falei para ela, você atraiu esse momento. Porque ela estava bloqueada. E sabe o que aconteceu? O fato dela estar com a energia completamente transformada deixou ele em estado de choque. No dia seguinte, ela estava desbloqueada e começaram a conversar. Segura essa, então. Ah, Luciano, o meu caso, isso é a sua crença. Sabe por que você tem medo do seu caso? Sabe por que você tem medo de querer encarar, falando sempre que o seu caso é mais difícil, que o seu caso é mais impossível, que o meu caso é diferente de tudo? Sabe por que você se agarra nesse discurso, nessa narrativa? Isso daí acontece porque você tem medo de se frustrar e se machucar de novo. Você não tem autoconfiança de enfrentar um cenário que possivelmente você, entre aspas, não tem controle. Então você prefere aceitar e se convencer que o seu caso é impossível, porque pelo menos eu me convencendo que o meu caso é impossível, eu não preciso enfrentar uma possível nova derrota. Isso é pura autossabotagem. Não existem garantias na vida. Quem não está disposto a perder, nunca vai ganhar. Escreve isso. Quem não está disposto a perder, nunca vai ganhar. Como dizem, é por isso, né, que tem muito mais gente na arquibancada assistindo do que dentro do campo jogando. Porque quem resolve correr o risco, ele sabe que pode ser que ele perca, mas ele vai jogar para ganhar. Ele vai fazer o seu melhor, ele vai se preparar. E se você se preparar, você vai ganhar. Mesmo que você tome 1, 2, 3 tombos, nenhum campeão mundial foi invicto. Ele primeiro teve que tomar alguns tombos, mas ele não parou e não desistiu. Por isso que uma hora ele ganha aquela batalha. Mas ele estava disposto a tomar os seus tombos. E eu te pergunto, você está disposto a tomar seu tombo? Se você tem medo de tomar o seu tombo, já está provado que você ainda não se transformou. Você ainda está no momento do alívio. E aí você vai criar 1 milhão de desculpas. O meu caso não dá. O meu caso é diferente. O meu é impossível. O meu já está com outro. O meu já está com outra. O meu marido é uma criança. Meu marido é imaturo. A minha esposa é infantil. Ela ainda não desenvolveu.
E o que você acha que é o papel do marido e da esposa dentro de uma relação? É ajudar a outra pessoa a ser cada vez melhor. O marido está no casamento para ajudar a esposa a ser melhor. E a esposa ajudar o marido a ser melhor. Então, se ele ainda não é maduro, se ela é não sei o quê, e você está aqui se desenvolvendo, então seja você o caminho. Não justifique o problema do outro frente aos seus comportamentos. Vocês entendem, pessoal? E aí vem um processo. Aonde está a parte da fé? Tem uma hora que você vai ter que olhar com os olhos da fé, não com os olhos da sua mente, do seu corpo. Você vai ter que olhar com os olhos da fé. Você vai ter que ter fé em você. Você vai ter que ter fé no impossível, porque para os seus olhos é impossível. E aí você pede todo dia para Deus, Deus me dê fé, Deus me dê coragem, Deus me dê paciência, Deus me dê resiliência. Ele está fazendo isso, todas as suas preces estão sendo atendidas. Porque ele está te colocando exatamente em situações para desenvolver o que você está pedindo. Só que você não tem paciência, você não está desenvolvido, evoluído emocionalmente e comportamentalmente. Então você questiona, se não é no meu tempo, eu não quero mais. E vou perder a fé. Não quero, não vai dar. Quando você devolver a fé a você, quando você, inclusive, naqueles momentos que humanamente você não vai ter força, você tem um tanque reserva, que é 10 vezes maior do que o tanque que você tinha e acreditava, que é a força da fé em algo e muito maior, em Deus. Desse negócio, é livramento, e não sei o quê, quem ama não abandona. Isso tudo são discursos para justificar o não lutar. Então, se conecte com pessoas que estão alinhadas aos seus sonhos e objetivos. Com todas as demais, silencie você. Para de compartilhar o que você pensa. Para de compartilhar o que você quer. Para de compartilhar os seus sonhos. Se a pessoa não está vibrando junto com você, ela vai tentar te derrubar. Então, pega isso para você e vamos avançar. E tem gente que ainda vai pensar assim, meu Deus, mas mudar o mundo emocional é muito complexo. Alguém falou isso aqui, tô pegando isso. Ou vai falar algo assim, mas mudar isso tudo vai levar muito tempo. E aí? Você acredita que vai levar muito tempo? Escreve assim, ó, muito tempo. Deixa eu ver se você está conectado aqui, está prestando atenção. Você acha que leva muito tempo? Sim ou não? Você acha que leva muito tempo? E eu vou virar para você e vou falar para você. Não, não leva. O que é muito tempo para você? Primeiro ponto, o que é muito tempo para você? Ah, muito tempo Luciano, vai levar pelo menos 5, 10 anos. Não. Estamos falando em 3, 4, 5 semanas. E aí, daqui um mês, você ser uma pessoa muito evoluída, você acredita que é possível? E aí que tá, vem a crença e diz, ninguém muda assim rápido. Isso é crença. Até a hora que alguém vira para você e fala assim, cara, eu em um mês já tô completa, a minha visão, o meu resultado, as pessoas, o método a gente vê, a gente tem quase 3 mil alunos lá dentro, e a galera fala o quê? Luciano, em 3 semanas, em 2 semanas, em 1 semana, em 5 semanas, em 7 semanas, eu não estou falando em meses. Eu já tive mudanças, as pessoas estão percebendo, o ex começou a mudar comigo, eu não estou reagindo mais como era antes, eu tenho paz de espírito, minha qualidade de vida voltou, eu fui promovido, estou ganhando mais dinheiro, eu restaurei o relacionamento com meu filho, restaurei o relacionamento com a minha filha, meus pais estão me tratando diferente, meus amigos estão mais perto, caraca, eu sou convidado para a festa. Ó, o Luiz Gonzaga falando aqui, ó, eu T9, mudei em 2 semanas, olha, os alunos estão falando aqui, aliás, prazer em vê-los aqui, grandes alunos, grandes guardiões, guerreiros aí, soldados que já estão na loucura. Olha lá, Juliana Mastellini, a mudança é muito rápida. A Miss Silva falou, Luciano, a voz. Vocês viram como eu me empolgo? Depois eu acabo a live e fico sem voz, eu não sei porquê, né? Então, galera, presta atenção. Vamos fazer o seu ex ou sua ex
Vamos destruir o ego do seu e da sua ex. Por que destruir? Não é porque você quer manipular ou controlar. É exatamente porque a gente ama a pessoa que o nosso papel também é ajudar, pela nossa luz, mostrar que ser uma pessoa evoluída, melhor, leve, vocês podem ter uma vida completamente diferente. Vocês entendem? Olha lá, José Pinheiros, mudei em 1 mês, notadamente. Olha que beleza. Galera, é isso. E aí você começa a ter resultados realmente completamente diferentes. Entende? Então, o que eu entrego aqui? O que eu entrego no método? O que eu entrego para vocês? É exatamente essa... deixar você... Imagina que você está indo para uma guerra. Você pode ir pelado para a guerra e brigar na mão, ou você pode ir equipado, preparado, treinado emocionalmente, estratégia e equipado com equipamentos de fato de alto poder de resolver problema, de destruir a barreira do inimigo. Quem é a barreira do inimigo? É o ego, é o orgulho, é aquele muro que ele ou ela colocou na sua frente. Quando você está equipado emocionalmente, você atravessa o muro, você contorna o muro, a pessoa vai sentir você mesmo do outro lado. E aí tudo muda. Então o grande lance é exatamente colocar vocês estarem equipados com essas estratégias que tem de mais eficiente para colocar você de volta no controle da situação, de volta na sua autoestima, de volta na autoconfiança, de volta no seu autorrespeito. Entende, pessoal? Tudo bem? Estamos conectados, sim ou não? Vamos que vamos. E Luciano, mas eu estou mudando, eu estou voando, eu estou demais. Tem alguns alunos que falam, cara, eu estou demais, mas ainda não estou. Não pare. Não pare. Mas ainda não tive o resultado. Treine mais. Mas evolua mais. Quem é obcecado pela evolução e pelo resultado, o resultado alcança. O resultado alcança. Então, cabe a você tomar a decisão. Ainda não está legal? Evolua mais. Eu já evoluí. Na opinião de quem? Cara, não sei o quê, tô de saco cheio. Cara, a pessoa que vira para mim e fala assim, eu evoluí e vou parar porque a pessoa não veio, eu falo, cara, então você não estava vivendo a vida. Você não estava vivendo a vida que você estava construindo. Você virou um personagem apenas para fazer uma impressão aos outros. É que nem aquela pessoa que compra as coisas para parecer ser. Não, isso não se sustenta. Quando você você atrai o ter. Quando você a sua identidade ativada, você atrai o merecimento, você atrai o ter, você conquista naturalmente. O mundo, o universo, Deus e as pessoas vão fazer questão de estar com você e entregar o que você mais deseja. Não existe inversão de valores. Fechou? Pessoal, é isso por hoje. Fernando e eu acho que Raquel voltaram hoje. Se tiver mais alguém, festa na live. Olha, eu não liguei aqui atrás, então festa aqui também. Que maravilha. Festa na live para a Raquel e para o Fernando. Que maravilha, todo mundo dando palmas para o Fernando e para a Raquel. Que espetáculo. Espero que verdadeiramente tenha feito sentido essa live de hoje. Que você não se preocupe com a distância, porque quando você tiver a verdadeira evolução, sim, você vai aprender a fazer os movimentos para quebrar a distância. Mas aí você faz com segurança. Você entra no jogo sem medo de perder, porque você sabe que mesmo perdendo a primeira partida, você vai ganhar o campeonato. Porque você não está com medo mais de tomar o tombo, porque você sabe quem você é. E isso é magnético, atrativo, atraente, impossível de ser ignorado. E é aí que o teu ex, tua ex vai ficar assim, que nem o emoji, né? E agora? O que eu fiz? E você vai provar para ele ou para ela que eles fizeram a maior burrada da vida deles de ter deixado vocês. Mas tenha paciência. Às vezes não é no seu tempo. A mudança é numa velocidade impressionante. E quanto mais rápido você mudar, menor vai ser o tempo. Mesmo que esse tempo tenha que ser um pouco mais longo. Fez sentido? Beleza? Olá, Raquel. Eu voltei depois de 3 meses, 50 dias de contato zero. Ele largou a rebote para voltar. Olha aí.
Quando você muda, você evolui, você desestabiliza, desestrutura tudo que está acontecendo do outro lado e você vai ter o seu milagre. Beijo no coração, fique com Deus. Parabéns, Raquel, parabéns, Fernando. Vamos que vamos e a gente se vê na próxima live, pessoal.